Se imagine você ser mandada para o mundo com a taxa de sobrevivência de 5%, fi. E para ajudar com um sistema bugado que não te permite passar do level 5. E a única forma de você voltar para esse mundo é derrotando um deus. Essa é a história do nosso protagonista. Esse aqui, ó. Ele foi mandado para um mundo chamado Tellarhafna. Seu objetivo nesse mundo é simples: sobreviver. Quer dizer, nem tão simples assim também, né? Nosso prota fica com um butico na mão. Até porque ele não sabe o porquê ele foi mandado para esse mundo. Porém, ele não tem tempo para pensar nisso, porque o dog que ele tá voltando vai pra cima dele com tudo. Porém, ele pega uma preta que tava ali e acerta a boca do dog. E do nada, um sistema aparece em sua frente, dizendo que esse monstro que ele tá lutando é um cão infernal de nível 1, o monstro de nível mais baixo desse mundo. E o sistema continua dizendo aquelas coisas básicas ali, né, de tutorial, que ele pode aumentar seu nível, obter experiências, vai eliminar monstros e blá 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 blá. E nesse meio tempo, ele se distraiu. E se distrair nesse mundo é a mesma coisa que morrer, fi. Mas antes de tudo, como o nosso prota foi parar nesse mundo? Não sei, a gente vai descobrir isso agora. Em um certo dia, nosso prota tava acordando normalmente, pois ele tinha sido dispensado do seu trabalho militar. Resumindo, virou vagabundo. Então ele se acha no direito de relaxar um pouco, até porque o cabra não é feito de ferro, né? Ele acreditou que depois do seu trabalho militar, ele seria capaz de voltar para sua vida social. No entanto, não mudou nada, né? Porque ele só fica no seu quarto vendo então, digo, fazendo nada. Porém, simplesmente do nada, uma névoa negra aparece em sua volta. Chupada dimensional! Que presa foi essa, doido? Eu morri. Um dos malucos ali, que eu acho que é o Deus, diz que tem 7 bilhões de candidatos. E graças a esses 7 bilhões, eles foram capazes de achar tantos escolhidos. Mas isso aí pro nosso prota não faz o menor sentido, né? Escolhido? Do que eles estão falando? Ele até tenta ver se realmente era um Deus, mas a única coisa que ele consegue ver é um brilho branco em sua frente. Ou sei lá o que seja isso, né? Transmite o guia para todos os jogadores. Porém, um deles ali se pergunta se ele tem certeza disso, pois fazer isso dessa forma não seria meio artificial? Ele diz. E isso só serviu para deixar nosso prota mais curioso ainda, né? E do nada, o nosso prota foi perfurado. Ih, eu fiz merda. O que tu fez, Bag? O guia tá bugado. Foda-se, isso foi só um erro. Manda ele si mesmo. Iniciar o transporte dimensional do escolhido 398. E foi mais ou menos assim que ele foi parar em Tellarhafna. Voltando pro nosso prota, ele esmigalhou o cão na predada, fi. E já que ele derrotou esse dog aí, ele recebeu 13 pontos de experiências. E claro que tudo isso deixa o nosso prota irritado, né? Pois ele só foi dispensado do seu serviço militar há apenas 3 meses. E pra ajudar um virgão também, né? Que tristeza. Atenção, você possui menos de 5% de chance de sobreviver em Tellarhafna com as suas capacidades atuais. Quer ir jogar no Vasco? E óbvio que isso deixa o nosso protagonista mais irritado ainda, né? Também, né? Os malucos sequestram o cara, manda o cara pra um mundo que nem um dinheiro sobrevive e ainda tem a cara de pau de perguntar se o cara quer ir jogar no Vasco. Aí não dá, carai. Mas isso não importa agora, porque se ele morrer nesse mundo, é game over. Por hora, ele precisa sobreviver e pensar em uma forma de sair dali. O escolhido notou sua determinação e espírito de luta. Sua força foi ampliada. Então, o sistema manda ele escolher sua perícia. No caso, sua classe, né? A primeira é a classe de guerreiro, uma classe a curta distância, que utiliza várias artes marciais. Mas, como ele quase perdeu o butico da última vez, ele decide pegar a classe de mago, onde ele pode aprender até mesmo 6 atributos mágicos. Porém, nem tudo são flores, né, rapaziada? Sua escolha foi rejeitada. Você não possui as capacidades necessárias para essa classe. Então, já que assim, nesse caso, ele decide pegar a classe de magos para Shin, mas a mesma mensagem aparece. Ele não tem as capacidades necessárias para essa classe. E foi a mesma coisa com as outras classes. Então não tem jeito, né? Ele vai ter que ficar com a classe de guerreiro mesmo. Até porque também foi a única que sobrou, né? Agora, já que ele conseguiu sua classe, ele precisa de uma arma para poder lutar, né? Desse jeito, o sistema abre uma janela de escolhas de armas. E como ele não gosta de lutar a curta distância, ele precisa de uma arma de longo alcance. Pensando nisso, ele escolhe a lança. Assim, ele clica na lança e cai a espada. Sistema filha da puta. Então nisso, nosso prota se lembra das palavras do deus lá, que havia um erro no guia. Simplificando, tomou no cu. Mas ele não vai desistir assim tão facilmente. A sua vontade de viver é maior. Pelo menos uma espada é melhor que uma preda, né? Mas antes de ele tentar caçar os monstros, ele precisa treinar, né? Então ele balança a espada pra lá e pra cá. E pra lá de novo. Caralho, eu sou um merda, meu irmão. E nisso se passam 7 dias. E nesses 7 dias, ele perguntou incontáveis vezes para o sistema se tinha alguma forma dele voltar para o seu mundo. Porém, ele não recebeu nenhuma resposta. Será isso por causa do bug no sistema? Não sei, veremos. Pois nesse momento, ele está lutando para se manter vivo.
E ao que parece, nessa região onde ele se encontra, os monstros são sempre cães infernais. E nesse meio tempo, uma coisa que o nosso prota percebeu é que nesse mundo os monstros também conseguem upar seu nível. Além do mais, após ele balançar sua espada, o cão usa essa oportunidade para o atacar. Ele está começando a se acostumar a lutar com o Dog, da mesma forma que o Dog está se acostumando com seus movimentos. Que porra de cão que usa a cabeça, velho? Então ele parte para cima do Dog, mas o Dog desvia facilmente. Agora é a vez do Dog de atacar. Porém, nosso prota prepara a base e passa a faca no Dog, fi. Assim ele derrota o cão e aprende uma nova habilidade, a estocada. Ele não aprendeu a manejar a espada, né? Mas essa habilidade estocada, ele pode executar facilmente. Isso graças ao guia, né? E pesquisando mais a fundo, ele descobriu que a carne do cão infernal é uma ótima fonte de proteína, contendo gordura e aminoácidos. E também tem o sangue do Dog, né? Contendo aquosidade, que eu não sei o que é, né? Carboidratos, fibras e minerais essenciais. Assim, servindo como bebida, né? Em outras palavras, cães infernais podem ser considerados o alimento perfeito. E isso deixa o nosso prota meio curioso, né? Pois esse lugar foi claramente criado artificialmente. Ele tem certeza de que tem um motivo para eles terem mandado para esse mundo, já que não faz o menor sentido, né? Eles terem mandado nosso prota para Tellarrafna sem nenhum motivo. Para onde será que os outros foram mandados? Ele diz. Assim, o sistema abre uma janela de notificação. Você poderá sair da sua área atual, as montanhas rochosas, assim que você chegar ao nível 5 e se reunir com os outros escolhidos. Nesse local onde ele se encontra é a zona inicial, uma zona segura, onde a taxa de mortalidade é baixa e o ganho de experiência é efetivo. Uma área onde os escolhidos aprendem sobre sua situação e evoluem para o nível 5. E assim que ele alcançar o nível 20, ele será capaz de completar o mapa de Tellarrafna, assim podendo viajar para o continente de Rafna. Praga de sistema, por que você não me fala isso agora? Isso quer dizer que é uma área para novatos, né? Então, se ele conseguir chegar ao nível 5, ele vai poder formar uma equipe com os outros escolhidos e finalmente conseguir chegar ao nível 20. E assim que ele atingir o nível 20, ele será transportado para o continente de Rafna, onde a verdadeira batalha começa. Pelo menos foi isso que ele pensou, né? Ele até tenta perguntar para o sistema o que ele tem que fazer no continente de Rafna, mas como o sistema tá bugado, dá erro. Então, ele estava certo, os cães infernais estavam realmente ficando mais fortes conforme ele upava. Isso é um fato importante, mas ele pode realmente voltar para sua casa? Pois ele não pode confiar no seu guia, até porque tá bugado, né? Então, caso ele queira se encontrar com os outros escolhidos e conseguir mais informações, ele precisa chegar ao nível 5. Após isso, ele saiu por aí para procurar mais cães infernais, assim começando a caçada. E como os cães infernais ficam mais fortes conforme ele upa, vai ficando cada vez mais difícil de derrotá-los. Assim, ele foi repetindo isso por vários dias, derrotando os cães infernais em constante evolução. Ele lutou, foi ferido, mandou vários cães de arrasta pra cima, comeu bastante, dormiu bem, lutou, foi ferido, matou, comeu, lutou, foi ferido, matou. E desse jeito se passam 27 dias, fi. E finalmente, depois de um longo tempo, ele conseguiu upar para o nível 4. E nesse meio tempo, ele conseguiu 3 habilidades. A estocada, o corte lateral e o corte vertical. E sem falar no seu corpo, né? Que começou a sentir os efeitos dos atributos. Tô começando a achar que esse protagonista aí tá tomando o tal do soco, não é mesmo? Resultado tá dando, né? Até a espada, que era difícil de se levantar no início, agora ele maneja facilmente, fi. Nesse mundo, os resultados do seu trabalho duro são perceptíveis. Ao menos, isso foi o que ele pensou. Porque do nada, seu nível que era 4, volta pro nível 1, velho. Não. Foi só um erro dessa praga do sistema. Vamos dar uma olhadinha na janela de atributos. Ah, sistema filho da puta. Maluco ficou 27 dias upando pra no final voltar pro início, velho. Carai. Na moral, se tiver um protagonista mais azarado que esse, eu troco meu nome pra comer botico de quem tá escutando. Não, né? Mas parece que tem alguma coisa errada, porque se o nível dele caiu, não era pros atributos dele também ter caído, e porque as habilidades dele também continuam ali. Então isso significa que os cães infernais também voltaram pro nível 1? Então isso quer dizer que ele pode aumentar seus atributos de uma forma mais fácil, certo? Errado. Mesmo que os cães infernais voltem pro nível 1, eles continuam ficando mais fortes, por causa dos atributos do nosso prota não terem caído. Ele continua pondo sua vida em risco a cada combate. Assim, ele tenta de novo, e várias vezes. Ele continua matando os cães, que ficavam cada vez mais fortes. E ainda assim, ele continua verificando sua experiência, na esperança de finalmente conseguir passar
passar do nível 5. Assim, fica faltando apenas 77 de experiência para ele conseguir chegar no nível 5. Dizem que a 7ª é da sorte. E nisso, dele tentar passar do level 5, se passam 7 anos, fi. Mas, nesses 7 anos, ele nunca conseguiu passar do level 5. Nesse mundo, os escolhidos não envelhecem e suas feridas são curadas em apenas um dia. E isso graças às suas habilidades de recuperação. E voltar sempre para o nível 1 não afetou em nada seus atributos. Mas, como ele não consegue passar do level 5, ele não aprendeu nenhuma outra habilidade, além das 3 que ele já tem, né? E do nada, enquanto ele falava, um cão de osso gigante aparece. O sistema informou que os monstros servem para ajudar os escolhidos a ficarem mais fortes. Eles não estavam ali para serem mortos. Como você matar algo que já está morto? Bom, a mesma coisa pode ser dita para ele. Em um certo lugar, aquele deus lá do início estava distribuindo guia para outros escolhidos, da mesma forma que aconteceu com o nosso prota lá no início. Mas, enquanto ele andava por ali, ele percebe um mundo meio acabado. Esse mundo é exatamente o mundo do nosso prota, e pelo que parece, esse mundo que o nosso prota tá foi completamente descartado, velho. Coitado, mano. Isso deixa ele meio curioso, pois nosso prota tá logado nesse momento em Tela Rafna. Coitado do maluco, velho. Além do guia do cara tá bugado, o cara foi esquecido. Um tempo depois, ele tava acordando em sua cama. Será que ele voltou pro seu mundo? Tava óbvio que não, né? Quando ele tava quase apertando o botão que manda ele de arrasta pra cima, ele acorda. Pelo que parece, ele caiu de um penhasco enquanto lutava contra um cão infernal. E nisso já se passaram 10 anos, fi. Ele fica meio triste, pois nem cair de um penhasco matou. E a mesma coisa aconteceu de novo. Depois de tanto esforço, ele voltou para o nível 1. Ele realmente pode dizer que está vivendo uma vida? Será que ele simplesmente vai desistir desse jeito? Porém, do nada, ele escuta alguma coisa em sua direção. Esse bug fez ele agonizar várias vezes. Ele pensa, será que ele seria enviado de volta se ele fosse de Americanas? Então, se ele for morrer, não seria melhor fazer isso de uma forma que vá valer a pena? E após ele ter ficado preso em Tela Rafna por 10 anos, ele desistiu de contar os dias. Ele se pergunta quantos anos se passaram desde então? 5, 7 anos? E nesse meio tempo, ele acabou desenvolvendo um hobby. Agora, ele tem com o que trabalhar, pois sobreviver sozinho nesse mundo não é uma tarefa tão fácil assim, ainda mais nesse ambiente severo. Ele não pode ser preguiçoso, essa é sua realidade. E já que não consegue mudar sua situação, ele resolveu se devotar nas coisas que ele é capaz de fazer. E como não há nada além de rochas e pedregulhos nesse lugar, ele simplesmente construiu uma casinha pra ele, velho. E nesses últimos anos, ele não vive mais com raiva. Mas ele não tem tempo para pensar nisso, porque do nada um cão infernal aparece em sua frente. O monstro vai pra cima dele com uma patada, mas quando ele vai ver, ele perdeu sua pata. 3 anos. Eu levei 3 anos para construir essa casa, e você se atreve a fazê-la virar pó? Talvez eu deva construir um palácio com seus ossos. Esses cães infernais que estão aparecendo ultimamente, eles são muito barulhentos e tem um gosto horrível, ele diz. O cão voa pra cima, assim ele prepara uma bola de fogo. Mas, de tanto nosso prota caçar esses cães, ele aprendeu as estratégias mais eficazes para derrotá-los. Primeiro, eles começam com um grande ataque, que acerta nosso prota em cheio. Porém, como é impossível desviar da bola de fogo do cão, ele apenas prepara seu corpo e bloqueia com a sua força. A única coisa que esse ataque do cão serviu foi para queimar a pontinha do cabelo do nosso prota, velho, olha. E para surpresa do cão de ver seu inimigo calmo, ele começa a conjurar uma magia de relâmpago e fogo. E como ser acertado por essas magias dói pra cacete, lá ele bloqueia gerando uma grande parede de terra. Então, o último ato, ele passa a faca nele. Ué, mas antes de acontecer alguma coisa, nosso prata dá um chutão na boca do cão. E como o nosso prata não consegue passar do level 5, ele não aprendeu nenhuma outra habilidade. Mas as 100, não, 10 mil vezes que ele as usou, o corte vertical, o corte lateral e a estocada, ele combinou as 3 habilidades, assim gerando um impacto cruzado. Não é uma habilidade de verdade, mas nenhum monstro sobreviveu depois dele usar isso. E por fim, ele sobreviveu a mais um dia, né? Agora voltando lá pro maluco que, sinceramente, eu não sei se é um deus. E nisso, ele vê a foto do nosso prota, ainda logado em Tela Rafna. Ele se pergunta por que o nosso prota ainda tá ali. Daí ele dá uma pensadinha. A 5ª geração tá operando em Jarrin Rafna. A 4ª em Rura Rafna. E a 3ª em Tela
Rafna? Caralho, então faz 22 anos que nosso prota foi mandado pra esse mundo, fi. E isso deixou o maninho meio confuso, né? Pois se aquela pessoa descobrir, ele tá fudido. E também, ele não pode mandar nosso prota de arrasta pra cima. Então, o que ele vai fazer? Aquela pessoa que ele fala deve ser o verdadeiro Deus, né? Não sei, veremos. Assim, ele abre a janela de status do nosso prota. Ué? Level 4, como é que essa praga sobreviveu esse tempo todo? Ele não sabe o que aconteceu, mas isso deve funcionar. Voltando pro nosso protagonista, ele tava comendo aquela carninha da cachorro quente, né? Entendeu? Cachorro quente, não, né? Então, ele dá uma olhada nos seus atributos. De primeira tu olha e fala, que merda, velho. Mas esse daí não são os atributos reais dele. Ele pede para o sistema exibir seus atributos extras. Cara, esse é o nível 4 mais diferenciado que eu já vi. Eles se perguntam, quão forte é isso aí? Amigão, você é o nível 4 mais roubado do mundo. Ele se pergunta por quanto tempo ele vai ter que viver assim. Mas, do nada, enquanto ele pensava, uma luz aparece no céu. E finalmente, depois dele se ferrar tanto, ele finalmente chega ao nível 5. Assim, ele é sugado. E é mandado para o continente de Rafna. Ué, mas como assim do nada ele subiu de nível e foi mandado para o continente Rafna? Mas, para ele ser mandado para esse continente, ele não precisava estar nível 20? Mas calma que a gente já vai descobrir o porquê. Vocês lembram daquele cabeçudinho lá ele? Então, ele tava quebrando um negócio ali que sinceramente eu não faço a mínima ideia do que seja. E depois dele quebrar esse cubinho, nosso prota subiu de nível e foi mandado para o continente. Até porque ele acredita que nosso prota não irá sobreviver no continente, apenas por ele ser level 5, tá ligado? Ah, filhão, espera aí que tu vai ver. E assim que o nosso prota chega no continente, um ser, que é o que parece ser um dragão, fica com raiva, pois eles não param de cair do céu. E para nosso prota que ficou em um lugar onde só tinha preda e um céu horrível, essa floresta é perfeita. Que desgraça! E também é meio estranho, né? Porque ele subiu do nada pro nível 5. E é assim que ele foi mandado pra ali. E também ele conseguiu uma nova habilidade de comunicação. Mas ele não precisava estar nível 20 pra ir pro continente de Rafna. Aquele maluco lá quer mandar nossos pratos de americanos, fez isso sim. Ele até tenta perguntar para o sistema por que ele foi mandado pra ali. Vai que o sistema divulgou, né? Mas, obviamente, não seria tão fácil assim, né? E claro que dá erro. E do nada, uma nova janela de missão aparece. Última missão: elimine uma das 6 divindades de Rafna. E se caso ele conseguir completar essa missão, ele vai conseguir a juventude eterna e a imortalidade. 2. Ser enviado de volta para o seu mundo com seus atributos intactos, fi. E 3. Ele vai poder fazer 3 desejos. E por último, o sistema dá mais dicas pra ele, né? O sistema fala para ele manter sua identidade de outro mundo em segredo, pois se eles descobrirem que ele é de outro mundo, ele vai de base, fi. E a segunda é para ele se registrar em uma guilda dos caçadores na cidade corporativa de Ompros. Mas, enquanto ele vê a missão do sistema, simplesmente do nada, um dragão aparece ali, velho, querendo comer o butico dele. Ele deu azar, fi. Até porque tinha tantos monstros pra aparecer e do nada aparece um dragão, tá ligado? Seu ser demoníaco de outro mundo, como ousa adentrar minha floresta? Você planeja me enfrentar desarmado? Maluco azarado, velho. Ele precisa pôr as mãos na sua espada. Lá ele, né? Mas ele não tem tempo para pensar, pois o dragão manda uma rajada de fogo pra cima dele, fi. Porém, ele desvia facilmente. Então ele vai pra cima do dragão desarmado mesmo, tá ligado? Você é ridículo. Caralho, cuzão! Em um certo lugar, havia um dragão brilhante, que vivia com os celestiais ginetes de dragões do reino Etirad. O nome deste dragão era Éfir, que era um grande orgulho para os ginetes. No entanto, uma grande provocação se abateu sobre Éfir, sendo ela na forma do príncipe do reino, que choramingava sobre querer matá-la. Porém, montar em um dragão não é uma tarefa tão fácil assim, e no fim, o príncipe foi de berço, e o cavaleiro da pobre Éfir foi executado. Ela até conseguiu fugir com a ajuda dos outros gentis cavaleiros. E a pobrezinha da dragão, que vivia na floresta, não teve nem tempo de lamentar, já que na floresta era onde a maioria dos humanos de outro mundo apareciam constantemente. Mas apesar de seu treinamento, ela jamais mataria seus oponentes. Então era a gentil Éfir realmente a fonte de um terrível desastre. E foi nessa época que incontáveis caçadores de outro mundo se agruparam para caçar nossa pobre dragão. E após ser seriamente ferida, Éfir chegou a uma conclusão de que deixar os humanos de outro mundo vivos foi uma má ideia. E depois
disso, ela diz que eles continuaram aparecendo, então ela não teve outra escolha. Além do mais, ela nem é uma dragão, tá ligado? Ela é uma Raven, não sei. Dragões possuem 4 patas, e suas asas estão localizadas em seu ombro. Já os Ravens possuem asas nas suas patas dianteiras. Em outras palavras, ela é uma Raven. Mas isso não é o ponto aqui. Como é que ela sabia que o nosso prota era de outro mundo? Ela diz que não consegue dizer só de olhar, mas quando os humanos de outro mundo morrem, seus corpos desaparecem. E sem falar que o povo de Hafna dificilmente entra na floresta, tá ligado? Então, nesse caso, isso significa que ninguém vai conseguir descobrir sua identidade, julgando apenas pela sua aparência. Ele pergunta se essa é a floresta de Sati, do reino de Grailut. Ela fala que o reino de Grailut foi destruído há muito tempo atrás. Agora é conhecido como o reino Estrad. Você deveria ter ficado quietinho na sua, porque teve que me atacar, hein? É porque você é um demônio estrangeiro. Quem é o demônio? Mas ela diz que não foi culpa dela, foi a divindade quem disse. E claro, que isso deixa nosso prota meio curioso. Divindade? Me deu os detalhes. Mas tipo, eu tô morrendo de dor de cabeça. Tudo bem se eu for em casa passar algum medicamento? Sua cretina, você tá fazendo isso de propósito, não é? Tá querendo dar paulada? Os humanos de outro mundo começaram a aparecer em Hafna há 40 anos atrás. No início, os humanos de outro mundo e o povo de Hafna mantinham uma boa relação, mas isso não durou muito tempo. Os humanos de outro mundo começaram a mandar as pessoas de Hafna de arrasta pra cima para aumentar seu nível. Os mais poderosos se agruparam e criaram a Grande Úrsula, um grupo com o objetivo de eliminar a divindade. Também, os humanos de outro mundo são muito poderosos, já que como os dragões, eles conseguem upar seu nível com facilidade, apenas matando seus oponentes. E por isso não havia como enfrentá-los, por serem liderados por uma pessoa de nível 100. Então, antes da vinda deles, o Barot, o soberano da espada, Zenovia, o arquimago, Garhan, o terrível, e a Holian, a transcendentalista da vida e a morte. Os 4 heróis do continente massacraram os humanos de outro mundo num instante, fi. E em seguida, as 6 divindades abençoaram o continente, e os humanos de outro mundo agora são considerados demônios que fizeram um contrato com um cruel deus demoníaco. E por isso eles são sumariamente executados. E óbvio que isso deixa nosso protagonista na base do ódio, né? Pois ele foi raptado sem mais nem menos. E praticamente foi esquecido em uma montanha rochosa por vários e vários anos, tá ligado? E agora quando finalmente ele conseguiu sair de lá, caso alguém descobrir que ele é de outro mundo, o continente inteiro vai ficar contra ele. E o foda disso é que tudo isso aconteceu bem antes do nosso prota nascer, tá ligado? Mas ele tá cagando e andando pra isso. Ele irá mandar esse deus demoníaco de arrasta pra cima, fi. Então, você sabe como é, né? Eu não posso deixar qualquer um que conheça a minha identidade vadiando por aí. Mas ela jura que não vai contar a ninguém, né? Porém... 5 dias depois, na cidade de Omprus, uma cidadezinha ao norte do reino de Estrad. Até que é uma cidadezinha bem ampla, né? E pelo que parece, também possui uma população bem grande. E nas planícies de Aifen está localizada uma dungeon, onde uma infinidade de monstros aparecem constantemente. Assim, vários caçadores tentam ficar ricos rapidamente, arriscando suas vidas. A guilda dos caçadores. As pessoas que vão até ali são, obviamente, caçadores. Ou, obviamente, pessoas que desejam se tornar um deles. Ou também, os seres de outro mundo. Assim que o nosso prota entra, todo mundo fica achando que o nosso prota é um caçador, tá ligado? Também, maluco, parece um armário. Seja bem-vindo, senhor. Eu não te conheço, é a sua primeira vez aqui? Em que posso ajudá-lo? Eu quero me tornar um caçador. Depois deles ouvir isso aí, todo mundo que tava ali se prepara pra mandar nosso prota de base, fi. Voltando alguns dias antes do nosso prota ir pra cidade, ele pediu pra Dragona ajudar ele. Caralho, esqueci o nome dela. Ele pediu para ela ajudar ele, pois se ele for desse jeito para a cidade, obviamente eles vão suspeitar dele. Também, maluco, tá parecendo um Tarzan, tá ligado? Mas ela fica meio receosa, porque mesmo que ela ajude, ele vai mandar ela de base, né? Porém, ela não vivia mandando todo mundo de arrastar pra cima também, porque querendo ou não, ela é uma besta procurada, né? Então, por causa disso, ela não vai sair por aí falando dele pra outras pessoas, né? E sem falar que já faz muito tempo que ele não tem uma conversa decente com alguém. E nisso, ela se lembra do cavaleiro que a ajudou no passado. E rapaziada, vocês estão ligados já que o coraçãozinho dela amoleceu, né? Assim, ela decide ajudar ele, mas ela fala para ele não contar para ninguém sobre ela. Que tal trocar suas roupas primeiro? O que você tá fazendo, porra? Tá cega, porra, tô me trocando, qual que é o problema? Você tá nu, caralho, esse é o problema. Mas você também tá nu. Aí
E eu perdi no argumento. Depois ele começa a explicar tudo sobre o povo da cidade, blá 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 blá. O prota pergunta como ele pode se encontrar com as divindades. Ela diz que as divindades raramente encontram-se com as outras pessoas, os Raftalianos inclusos. Em outras palavras, ele precisa ser um dos 4 heróis, ou ter feito uma grande proeza para conseguir encontrá-los e receber suas bênçãos. Ela se assegura dizer que a única forma dele receber a bênção é se tornando um caçador e caçar os monstros das dungeons, que foram criadas pelo deus demoníaco. O guia também mencionou que eu preciso me tornar um caçador para poder fazer um contrato com a divindade. Porra, você tá falando? Tá cega, porra. Aqui, ó. Cega tua mãe, não tem nada aí. Nosso próximo esqueceu, filho. Ele é o único que pode ver o sistema. Então ele explica pra ela, né? Que é um sistema de orientação para os humanos de outro mundo, isso aqui. Ela pede pra ele dizer o que tá escrito no guia. Depois dele falar tudo para ela começa a explicar para ele tudo o que ele precisa saber sobre as guildas e os caçadores. Pois, diferente das outras profissões, caçadores seguem um estilo de vida mais descomplicado, tá ligado? Assim, isso gera muita suspeita, por eles serem de alto nível. E por isso, eles precisam tomar muito cuidado. E já que, como ele, vários outros humanos de outro mundo seguiram pelo mesmo caminho. Agora, voltando pra nosso prota lá na guilda, nosso prota tava quase cagando nas calças, tá ligado? Porque se eles descobrirem que ele é de outro mundo, é caixão fechado, fi. E meio a tudo isso, nosso prota dá uma certa gaguejada. E óbvio que isso deixa a recepcionista meio curiosa, né? Bem-vindo à guilda dos caçadores de ombros. Assim, ela pergunta se ele quer ser transferido de outra guilda para a guilda deles. Na verdade, não, eu quero me tornar um caçador. E óbvio que todo mundo que tava ali fica em alerta. Enquanto isso, os outros ficam cochichando de fundo que talvez ele seja um forasteiro, um humano de outro mundo. Nisso, nosso prota se pergunta se ele cometeu algum erro. Será que ele vai precisar macetar geral ali? Veremos. Então a recepcionista pede para ele pôr as suas mãos na pedra de avaliação. Geral que tava ele ficar tenso, né, filho? Perguntando qual será o nível dele. Mal sabe eles que é nível 5, né? Então, quando finalmente... nível 5. A expressão de todo mundo que tava tensa fica normal, tá ligado? Geral cai na gargalhada, velho. Até a recepcionista veio aí. É que normalmente os humanos de outro mundo que vão até ali já estão no nível 20. E sempre pedem para se tornar um caçador, mesmo eles sendo nível 20. Em outras palavras, estão usando a hack, né, fi? Quem diria que o azar do nosso prota de ser nível 5 infinitamente seria só a sorte, não é mesmo? Então a recepcionista fala que são 300x. Que deve ser o dinheiro desse mundo, né? E óbvio que ele roubou da nossa dragãozinha, né, fi? E nisso, ele se registra como caçador novato. E assim, caso ele suba de nível, ele recebe outra insígnia. Bom, agora que ele já conseguiu se tornar um caçador, ele precisa fazer missões para poder se tornar um caçador reconhecido. Então, a recepcionista pergunta se ele tem alguma missão em mente. E óbvio que seria as dungeons. Mas antes dele falar que ele queria ir até as dungeons, chega um otário ali e começa a tentar humilhar nosso prota, né? Esse otário aí é o Loud, caçador de nível 27. E pelo que parece o pessoal não gosta muito dele não, filho. Também, né? Quem ia gostar de uma porra dessa? Ele fala que ouviu falar que o número de monstros das dungeons estava aumentando. E por causa disso, eles estão atacando as casas nas proximidades. Então, a recepcionista dá a grande ideia de tentar colocar nosso prota no grupo dele, tá ligado? Porque no time dele tava faltando uma pessoa. E obviamente o nosso prota não quer se juntar ao grupo desse otário aí, né? Mas, pra sorte do nosso prota, o Loud já tem alguém em seu grupo para ocupar esse espaço vazio. Essa é a Tice, uma maga de nível 25. Isso é o que ela diz, né? Mas, como nosso prota tem um sistema, mostra que o real nível dela é nível 37, fi. Eu tô me segurando para fazer piada com esse nome dela. Enquanto nosso prota via seu real nível, ela dá uma olhadinha pro nosso prota. Mas o otário do Loud fala que vai abrir uma exceção pro nosso prota e blá 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 blá. E rapaziada, vocês sabem como é figurante tudo burro, né? Então ele tem a incrível ideia de tentar pegar a espada do nosso prota, tá ligado? Lá ele, né? Mas, obviamente, que isso ia acontecer, né? A espada nem se mexeu, tá ligado? Solta, agora. Porra, mano, se liga na diferença do tamanho do Loud pro nosso prota, fi. O maluco é um armário. Enquanto tudo isso acontecia, tinha uma certa pessoa observando o nosso prota de cima. Finalmente o encontrei. E do Neida, aquele maluquinho lá que tava observando o nosso prota, fala que com esse corpo ele será capaz de dar conta dos nível 10.
O nome desse anão bombado aí é Burkman, mas obviamente eu vou chamar ele de anão bombado, né? Ele diz que lutar não será problema, mas se o nosso prota destruir a guilda, ele vai ter que lutar com todos ali, fi. Nosso prota fala que não quer lutar com ninguém ali, e isso deixa o feioso Loud puto, fi, falando que ninguém além dele irá usar nosso prota, que ele achou mesmo, que iria conseguir fazer alguma coisa com esse nível, isso e aquilo. Na moral, quero muito ver esse maluco de base, velho. E claro que essas palavras deixam nosso prota meio pra baixo, né? Porque só se registrar na guilda como caçador levou metade do dinheiro dele, velho. Coitado, velho. Mas o anão bombado consola o nosso prota, pois pro nosso prota subir de nível com esse seu corpo será moleza, fi. Ao que parece, o anão bombado tava procurando alguém com um corpo musculoso igual ao do nosso prota. E nisso, ele convida o nosso prota para entrar no grupo dele, pois ele sabe que um corpo musculoso assim não seria criado da noite pro dia. E a única razão do nosso prota ainda estar nível baixo é por causa da sua falta de experiência. Rapaziada, eu conto ou vocês contam? E óbvio que o nosso prota aceita entrar no grupo dele, né? O desenvolvimento da cidade de Jompros é devido aos monstros e às dungeons. Os negócios e trocas giram em torno desses caçadores de monstros. E a cidade cria produtos utilizando os monstros trazidos por esses caçadores. E perto da cidade existem duas áreas principais, onde as caçadas em Jompros são realizadas. A primeira é a dungeon, nas planícies de Iven. E a segunda é a entrada na floresta de Sati. Também há pequenas vilas nas proximidades das florestas. Mas, como os monstros raramente se aventuram para fora das árvores, as missões de subjugação são raramente estabelecidas. Entretanto, há um grande número de monstros atacando nos limites das florestas ultimamente. E por causa disso, uma grande quantidade de caçadores aceitaram a missão de subjugação. Em um certo lugar perto da floresta, o anão bombado e seu grupo está lutando com uns monstros chamados de Devols. Um deles parte pra cima do anão bombado, fi. Mas nosso anão bombado defende, fi. Não é à toa que ele é considerado o melhor tanque de Jompros. Porém, não dá pra derrotar todos eles sozinho, né? Então, é aí que a nossa idosa bombada aparece, fi, macetando o monstro. Essa é a Amber Bonnet, uma lanceira de nível 21. Ela ainda usou ele, tá ligado? Falando que tá na hora do anão bombado se aposentar. Nisso, ela percebe que ele se machucou, mas ele dá uma olhadinha pra ela e fala que é pra ela não se preocupar. Rapaziada, ela deu uma coradinha. Mas pra cortar a brisa dos velhos, a Eurin aparece e cura as feridas dele. Essa é a irmã do anão bombado, uma espiritualista nível 16. E também a curandeira do time. E por um breve momento, eles esqueceram que eles estão em uma luta. Então um dos monstros tenta atacar nossa menina pelas costas. Mas é aí que nosso maguinho chega e manda um monstro de base. Esse é o Humbert Krutaus, um mago de nível 18. O grupo Burkman, o grupo número 1 quando se trata de coordenação e balanceamento. E que não foca apenas em atacar. Eles também podem ser chamados de o grupo mais confiável de Jompros. Não há melhor lugar para se estar no momento, diz nosso prota. Mas por isso que é tão chato pra ele, né? Porque o maluco virou burro de carga deles, velho. Por nosso prota ser nível 5, eles deixam ele de fora da luta. Pelo menos eles deixam os monstros fraquinhos pra ele, tá ligado? E o bom é que eles dividem as previsões com o nosso prota, que, se eu não me engano, é o núcleo dos monstros que podem ser vendidos. Tava tudo certo, mas do nada chegou um Lord Devolt ali de nível 25. Mas o nosso prota manda o bicho de americanas com a pedrinha, tá ligado? Ele chama isso de rocha projétil. E óbvio que não é uma habilidade de verdade, né? E ao que parece, esse monstro era um monstro de nível mais alto dali. Mas o nível do monstro é muito baixo. Você deve caçar monstros de níveis maiores. Então a Eurin chama pelo nosso prota, pois eles já terminaram de caçar os monstros. Agora é a hora de separar os cristais. A Eurin acha um cristal. E nosso prota diz que se fosse antes, ele teria vomitado. Mas agora isso pra ele não é nada, né? Até porque ele já fez isso aí com vários cães infernais. A Eurin fica impressionada com o nosso prota, mas ele diz que já faz isso há mais de 20 anos. Então nisso, ela pergunta quantos as nosso prota tem. Ele diz que tem 24 anos. E já aproveitando, um anão bombado pergunta sobre seus pais. E óbvio que ele não ia falar a verdade pra eles, né? Senão ele é de Americanas ali mesmo. Então ele inventa uma desculpa. Ele diz que foi sequestrado há 20 anos atrás. Então ele não se lembra de como seus pais eram. E todo mundo fica chorandinho. Eles tentam consolar nosso prota, dizendo que ele agora é da família e blá 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 blá. E óbvio que o nosso prota fica agradecido, né? Pois eles ajudaram um cara de nível baixo que nem ele.
Mas o Anomombado fala que o nível não importa, pois ele já está no nível 25 há mais de 5 anos, fi. Isso deixa nosso prota meio bugado, né? E continuando, a Erin diz que não há muitos monstros de nível alto por ali, com exceção dos monstros que ficam nas dungeons. Não precisamos caçar monstro mais forte por aqui, ela diz, já que eles nunca irão para tais lugares, como as dungeons. Nisso, nosso prota diz que vai praticar com a espada, mas obviamente ele vai ver se isso é verdade, né? Dos monstros serem no máximo nível 25. Então, o maguinho decide ir com o nosso prota, pois ele se preocupa com o nosso prota. Que bonitinho, velho. Porém, quando ele vai olhar, nosso prota já tava longe, fi. Já na floresta, nosso prota tava correndo que nem doido, na esperança de ter algum monstro de nível alto. Porém, pra todo lado que ele olha, só tem monstro de nível baixo. Daí que ele se lembra das palavras da dragona lá, que eu esqueci o nome de novo. Ela disse que não há nenhum monstro mais forte do que ela ali na floresta de Sati. Isso quebra o coraçãozinho do nosso protagonista. Mas isso é estranho, porque nenhum monstro de nível baixo dá experiência pro nosso prota, tá ligado? Porém, do nada, enquanto ele pensava, ele escuta um som meio parecido com os cães infernais. Então ele se agarra na árvore, balança igual o Tarzan, voa para frente e chega destruindo tudo. E assim que ele chega lá, ele encontra a Tice sem roupa, rapaziada. Rapaziadinha, eu tenho uma notícia pra vocês. Nós foi tudo enganado. Ela é homem! Ô, na moral, hein? E aí, rapaziadinha? Macetáveis ou não macetáveis? Salve, rapaziadinha, como estamos? No último vídeo, nosso prota acabou descobrindo que nessa floresta onde ele se encontra, não tem nenhum monstro forte, tá ligado? E para ver se isso era realmente verdade, ele saiu floresta adentro para ver com seus próprios olhos. E realmente só tinha monstro de nível baixo, tá ligado? Mas do nada, enquanto ele andava ali, ele escuta um barulho, parecido com os cães infernais que ele lutava, tá ligado? Então ele se agarra em uma árvore que tava ali, se joga na terra onde ele ouviu o barulho. E assim que ele chega lá, ele encontrou a Tice sem roupa, rapaziadinha. Rapaziada, eu aposto o botico de vocês que ele é um dragão. Como não tinha nenhum monstro ali, ele resolve ir embora, né? Fingindo que não viu nada. O Atice acha isso meio suspeito, né? Pois ali não é um lugar nem nível 5, né, rapaziada? Mas ele fala que ouviu um barulho e pensou que fosse um monstro. Então ele dá no pé, né? Dizendo que seu grupo tá esperando por ele. Mas o Atice do nada atiça fogo na frente do nosso prota, falando pra ele responder. Entendeu? Atiça fogo? Não, né? Ele pergunta pro nosso prota se ele realmente viu o monstro. E se ele não contar, ele vai. Mas nosso prota apaga o fogo da vara do Atice. Nosso prota fala que não sabe o motivo dele estar fazendo isso, até porque ele já disse que não sabe, né? E também ele pergunta por que ele e o Loud ficam menosprezando as pessoas de nível baixo. Ele fala que não foi sua intenção, né? Mas enquanto tudo isso acontecia, o Loud chega e vê o nosso prota segurando na mão da Tice. E ele fica achando que eles estão fazendo aquelas coisas libidinosas que vocês estão pensando, os seus safadinhos. E depois de ver isso, ele fica puto, né, filho? Rapaziada, eu conto, vocês contam. O Atice fala que nosso prota deveria ir embora, pois quando o Loud fica nessa pose ridícula dele, é porque ele tá se preparando para executar uma técnica. E nessa pose, ele não hesita. É melhor tu colocar tua roupa, né? Ah, é, tinha esquecido. E depois de ser completamente ignorado, ele fica mais puto ainda, né? Assim, ele vai pra cima do nosso prota com tudo. Mas, pra se desculpar com a Tice por ter visto certas coisas, ele abaixa e a espada do prota pega nos ovos do Loud. Nossa! Mais tarde, o anão bombado e nosso prota tava conversando sobre esse incidente que aconteceu com o Loud. O anão bombado fala que não foi culpa do nosso prota, né? Porra, prota, aí não tem condição não, porra. Tu quebrou os ovos do maluco, cara. Um tempo depois, a Erin terminou de curar o Loud. Mas, pelo que parece, ele ficou monobola, rapaziadinha. F para as bolas do Loud, rapaziada. Todos os homens de pé ali ficaram em silêncio. Poderia até ter sido culpa do Loud, mas a dor e sofrimento que ele está passando é algo inimaginável que ninguém conseguirá amenizar. Você destruiu o meu ovo! Naquela mesma manhã, o Atice levou o Loud de volta para a cidade. E logo após o Loud descobrir a verdade sobre ela, na verdade, ser ele, Loud Monobola ficou com dificuldades de encará-lo. E o monstro que fez aquele barulho não foi encontrado, então ele foi esquecido. E após tudo isso, se passam 3 meses. Em um certo lugar, em frente à floresta de Sati, o anão bombado tava dizendo que o Loud Monobola entrou na dungeon sozinho, rapaziada. Nossa prota pergunta para Amber se isso é perigoso. Ela diz que ir para a dungeon no nível do Loud é a mesma coisa que de base. Mas o nível dele não era alto, ele pergunta. Pode até ser, mas o Loud é acostumado a lutar com monstros naturais da floresta de Sati, tá ligado? Porém, os monstros das dungeons não são naturais desse mundo. Eles são criaturas que nasceram nas dungeons, e as dungeons foram criadas pelo deus demoníaco. E por isso é comum ter monstros acima do nível 30, ou até mesmo monstros de níveis mais altos. Então, se esses monstros estão acima
acima do nível 30, talvez nosso prota consiga upar de nível, né? Ele precisa ir até a dungeon, mesmo que seja escondido. O Anomombado fala que os monstros não são o único problema, porque vários humanos de outro mundo vão até lá caçar em segredo. E também o caminho até a dungeon é bem rigoroso. Se é tão difícil assim, então por que o Loud Monobola foi até lá então? Talvez seja na esperança de encontrar um artefato de cura, né? Certos itens que só podem ser encontrados nas dungeons. Itens esses que podem deter várias formas diferentes, e cada um deles possui habilidade diferente um do outro, e de acordo com os rumores, um desses artefatos é capaz de curar qualquer tipo de ferida, rapaziadinha. Então seja possível que o Loud esteja em busca desse artefato para curar os ovos dele, né? O maluco foi curar a bola, velho. E depois de ouvir essa história aí sobre os artefatos, eles vão dormir, né? Quer dizer, nem todos eles, né? Pois um tempo depois, nosso prota saiu pra caçar. Mas ele não consegue achar nenhum monstro nível alto na floresta de Sat, né? Então ele tem uma ideia de perguntar pra nossa dragãozinha sobre os monstros, já que ela mora ali perto, né? Mas simplesmente do nada, enquanto nosso prota andava ali, aparece um monstro ali, velho. Que isso? Ele toma um susto, né, filho? Também do nada aparece uma barata mutante ali, tá ligado? Ué, mas esses monstros não são das dungeons? Então o que eles estão fazendo ali, velho? E pra ajudar nosso prota como sempre, né? O sistema diz que eles são resistentes a ataques físicos com lâmina, que não é muito bom pro nosso prota, né? Já que ele usa espada, né? Mas isso também é ótimo pro nosso prota, né? Pois agora ele pode testar pra ver se realmente os monstros que estão acima do nível 30 vão realmente dar experiência para ele. Mano, será que o sistema tá trolando o nosso prota, velho? Não sei. Mas pra testar isso, nosso prota vai pra cima de um deles e fatia no meio, fi. Então o sistema tava realmente mentindo pro nosso prota, velho. Isso, lâmina mágica. Hã? Lâmina mágica? Muito burro. Eu, não, estúpido. Lâmina não machuca nós. Devorar dano da lâmina. Nós? Do que você tá falando? Nisso vai mais um de base, fi. Enquanto isso, o último que sobrou tava correndo pra caralho, fi. Mas como o nosso prota é um monstro, tá ligado? Ele alcança ele rapidinho, fi. Eu vou comer tudo. Porém, do nada, o monstrinho entra embaixo de uma árvore. E óbvio que o nosso prota não vai deixar ele fugir assim tão fácil, né? Assim, ele arranca a árvore na base da força, fi. E simplesmente do nada, um portal aparece no chão, velho. E pra sorte do nosso prota, esse portal ele leva direto para a dungeon de Aifin, tá ligado? E claro que isso deixa nosso protagonista meio curioso, né? Então ele pergunta pra Baratinha se foi ele quem criou o portal, né? Mas tava óbvio que não foi, né? Pois esses monstrinhos não sabem usar magia, tá ligado? Se não foram eles, quem foi? Então já que ele não sabe, só resta uma coisa a fazer: destruir o portal. Mas antes da Baratinha de base, ela fala que ninguém pode entrar ali. São ordens dele. Dele quem, filha da... Nosso prota fala que não sabe quem é essa pessoa, né? Mas se ele fingir que não viu nada, é só não deixar ninguém entrar. Assim essa pessoa de que você fala vai descobrir. Mim não sabia de nada. E dentro da dungeon tinha uns caçadores lutando contra a Baratinha, né? Mas eles estavam passando o nosso fogo, fi. O Riven, vendo que o rapaziada tava quase indo de arrasta, ele toma uma atitude e afasta a Baratinha que tava em cima dele. Mas e agora? Porque nenhum de seus ataques tá funcionando na Baratinha, né? Mas ué, velho, então o sistema não trollou o nosso proto não, rapaziada. Caralho, velho, então as Baratinhas são realmente resistentes a ataque físico com espada, velho. O nosso protagonista aqui é um monstro, tá ligado? Então uma das Baratinhas perfura a perna da maguinha, chamada Alicia. No momento de desespero, ela usa a magia de luz, na tentativa de cegar a Baratinha. Deu até que certo, mas ela não cegou apenas a Baratinha, pois no processo, seu parceiro também ficou meio cego. Ele até tenta pedir para o seu amigo usar uma magia de cura neles, mas já era tarde, porque seu amigo já tinha ido de base. E em completo desespero, eles gritam por socorro. E quando a Baratinha manda eles de Americanas, alguém chega e acaba com todas elas, é apenas um ataque, fi. Isso deixa o Riven meio curioso, né? Pois os tátiros, que são os Baratinha, né? Eles sempre protegem suas cabeças com seu braço de lâmina. Além do mais, o espaço para perfurar o pescoço deles é extremamente pequeno. No entanto, essa pessoa que você já sabe quem é, né, rapaziadinha? Ele fez esse Baratinha abaixar seus braços, né? Então ele cortou suas cabeças. E essa técnica só pode ser executada por apenas um mago espadachim, que no caso é ninguém mais ninguém menos do que Loud Monobola, rapaziadinha. O Loud pergunta se eles são da guilda de Ombros. O Ruivinho diz que sim. O Loud pergunta se ele o conhece. O garoto diz que sim, né? E que ouviu falar que ele veio caçar sozinho na dungeon há alguns meses. Pra ser exato, ele ficou ali por 70 dias, rapaziada. Mas a verdade é que ele realmente não queria ir para a dungeon, tá ligado? Ele só acabou bebendo demais depois daquele incidente que acontecido, rapaziada. E depois dele acordar, ele tava dentro da dungeon. Além do mais, ele não se lembra de como e nem o porquê ele entrou na dungeon, tá ligado? A Alice ouviu dizer que ele tava procurando por um artefato de cura, né? Mas obviamente não era isso, né, rapaziada? Nisso, ele vê que ela
se machucou, mas ela fala que já estão com sangramento, né? Porém, como ela dá um gado da vida, né, rapaziada? Ele usa uma poção de cura avançada na perna dela. E essa poção que ele acabou de usar aí são extremamente raras, tá ligado? Ela pergunta se ele tá fazendo isso só porque é uma garota, né? Mas ele fala que não é isso, pois essa poção não seria de utilidade alguma para seu ferimento. Então ela fala que vai pagar ele assim que ele sair dali, né? Ele diz que continuar com um ferimento desse é burrice. Então ele resolve voltar, né? Ela fala que ele vai voltar para chegar tão longe só por causa dela. Um verdadeiro gado, eu diria. Mas quando eles iam sair, o Loud sentiu uma leve dorzinha na barriga, né? Ele sofre com a síndrome do estômago irritado. Coitado do maluco, velho. O maluco só quer dar o fora dali, tá ligado? Porém, do nada, a caverna inteira treme. O Ruivinho pergunta se foi um terremoto, mas a Alicia diz que não, já que as dungeons fazem parte de outra dimensão. Então, o Loud diz pra eles fugirem, né? Usando o caminho lateral. Até porque ele jamais mostraria fraqueza na frente de uma mulher, mesmo que ele morra. Maluco gado, velho. Calma, Loud. Todo mundo sabe que tu só quer dar uma cagadinha. A Alicia não queria ir embora, mas o Ruivinho pega ela no colo e dá no pé, fi. Mas não era pro Ruivinho ir embora não, tá ligado? Era pra ele ficar e ajudar o Loud e deixar só a Maguinha embora. Porém, como ele tá esse tempo todo ali, ele deve ter subido de nível, né? Então ele deve conseguir dar conta de algo mais baratinho, né? Mas, quando ele vai ver, tava vindo um enxame de baratinha, fi. E óbvio que ele dá no pé, né? Mas já era tarde para correr. Porém, as baratinhas passavam varada por ele, fi, gritando perigo, perigo. Enquanto isso, no outro lado oposto da dungeon, nosso prota tava macetando as baratinhas, fi. Mas mesmo ele mandando várias baratinhas americanas, ele não consegue ganhar nenhum XP, tá ligado? E sem falar que ele não consegue balançar suas espadas direito, né? Por medo da caverna cair. E também, ficar ajustando sua força no grupo Burkman foi bem cansativo, ele diz. E do outro lado da parede, tem umas baratinhas conversando ali, tá ligado? Espada mágica vindo, idiota, aí eu falar fugir. Mas nosso prota chega destruindo tudo, fi. E assim que ele entra, ele encontra um artefato, rapaziada. É um bracelete de bola de fogo. Isso é foda, mas não era pra ter um chefe protegendo esse artefato aí não, velho. Porém, ele já derrotou o rei das baratinhas e nem percebeu, tá ligado? Entretanto, todavia, se ele tirar esse artefato daí, os monstros vão sumir, tá ligado? E se os monstros sumir, ele não vai poder mais subir de nível, né? E até agora, os únicos monstros que ele encontrou foram as baratinhas, tá ligado? E sem falar que ele ainda não encontrou o chefe da dungeon. E também esse artefato ainda parece ser a fonte de todo o poder, né, rapaziada? Só que, rapaziadinha, qual vocês iam escolher? Lançar uma bola de fogo ao gritar bola de fogo ou deixar o artefato ali, tá ligado? Passa pra cá. Lançar uma bola de fogo é o sonho de todo homem, carai. Tava óbvio que isso iria acontecer, né, rapaziadinha? Pra ele poder usar o bracelete, ele precisa estar um nível mais alto, né? É necessário nível 31 pra ele conseguir usar, tá ligado? Então, ele pergunta se ele deve vender, né? Mas não seria estranho não, velho? Um nível 5 vender um artefato, tá ligado? Não tem jeito, né, rapaziada? Independente do que o nosso prota faça, seu nível acaba sendo um problema. Então, do nada ele escuta um barulho vindo do chão. E simplesmente do nada, uma passagem se abre ali, velho. Será que essa é a passagem do bode, rapaziadinha? Veremos. Um tempo depois, ele finalmente chegou no último andar da dungeon. E já que ele precisa voltar antes do Alan Bombar acordar, seria ótimo se o boss aparecesse logo, ele diz. Na sala não tem nada além do núcleo da dungeon. Ele até zoa, velho, dizendo que vai roubar o núcleo, isso, aquilo. Bom, se ele pegar o núcleo, a dungeon inteira vai desaparecer, tá ligado? Então, do Neida, um tentáculo agarra o braço do nosso prota. Então, finalmente o boss apareceu. Tentáculos Observador de nível 45. Finalmente um monstro de nível alto, né, velho? Será que agora nosso prota vai conseguir subir de nível, rapaziadinha? Então, já que é assim, não é hora de brincar, pois seus braços e pernas estão presos. Mas literalmente do nada o Loud aparece ali, velho. Agora é zero pro nosso prota, rapaziadinha. Porque não era pra ninguém descobrir que ele tava ali, tá ligado? Até porque ele é um nível 5, né? Um nível 5 é uma dungeon, nada a ver, né, rapaziada? Mas pra sorte do nosso prota, o Loud começa a coringar ali, velho. E fica achando que o boss criou uma ilusão baseada nos seus traumas, velho. Como assim, velho? Sorte que ele é burro, né, rapaziada? Você conseguiu perceber meu disfarce. Então, o Loud parte pra cima do nosso prota. Mas enquanto o Loud tentava atacar o nosso prota, o boss tentava acertar o Loud, tá ligado? Mas o prota salva ele. E ele desvia, achando que o nosso prota tava atacando ele. Então, ele tenta acertar o zobo do nosso prota. Mas nosso prota desvia, pulando pra cima, rapaziadinha. Foi quase, velho. E só com essa lapada seca aí, ele quase mata o
boss sem querer, tá ligado? Mas esse boss não tá muito fraco não, velho. Mas nosso prota se esqueceu que ele tá lutando com o Loud. E ele quase acerta o nosso prota. Porém, ele se via fácil sim, tá ligado? Ele continua atacando nosso prota. Mas nosso prota defende o ataque do Loud só com os braços, tá ligado? O Loud diz que por causa do nosso prota, ele perdeu tudo, né? Sua honra com a guilda e também do seu grupo, tá ligado? O meu ovo! Você destruiu o meu ovo! E o foda é que eu não tô nem zoando, velho. Ele realmente disse isso, tá ligado? E ele ainda achando que o nosso prota tem uma coisa com a Tis, tá ligado? O cara tá achando que ele é ela, velho. Mas eles se esqueceram que tem um boss na sala, né, rapaziada? Assim, ele começa a controlar o Loud. Ih, rapaziada, F-Loud. Ô, boys, usa o Loud pra se comunicar com o nosso prota, tá ligado? Ele fala como o nosso prota ousa brincar com ele igual bola de futebol e blá, 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 blá. Essas coisas básicas aí, né, rapaziada? E depois dele falar um monte de coisa ali, ele manda o Loud pra cima do prota com tudo. Mas o nosso prota desvia de tudo e com apenas um balançar de espadas, ele cortou o boss no meio, rapaziada. O boss fica se perguntando como ele foi derrotado assim tão fácil com apenas um balançar de espadas. Apenas com a pressão do vento, fi. Ele precisa avisá-lo antes que ele pegue o núcleo. Mas antes dele, nosso prota manda ele de base. Eita, rapaziada, quem será essa pessoa aí que o boss falou, velho? Ainda não sabemos, né? Mas nós vamos descobrir em breve. Nosso prota ficou meio triste, rapaziada, por não ter conseguido nenhum XP, né? Então ele decide voltar, já que não conseguiu nada, né? Mas o sistema mostra uma notificação pro nosso prota de alguma coisa ali, velho, porque não mostra, tá ligado? Um tempo depois, na tenda, o Anão Bombado e os outros estavam acordando, e a Eurin pergunta pro Anão Bombado se ele viu o Eric, que é o nome falso do nosso protagonista, tá ligado? Mas ninguém viu o nosso protagonista quando ele acordou. E isso deixa ela mais preocupada ainda, né? Pensando que o nosso prota talvez tenha ido para a floresta e foi de base. Mas pra tranquilizar ela, nosso prota aparece atrás dela, com essa cara de cu dele. Então, ela pergunta se aconteceu alguma coisa com ele, mas ele fala que não aconteceu nada, né? Porém, pra ele tá com essa cara de cu dele, uma coisa aconteceu, né, rapaziadinha? Mas, pra gente descobrir, temos que voltar alguns minutos antes, na dungeon. Por ele ter derrotado o boss do tentáculo lá, ele ganhou 100 mil de experiência, fi. Então, rapaziada, se os cachorros mágicos lá gigantes dava 258 XP pra ele, e ele precisa de 1100 para poder upar do nível 4 pro 5, isso aí não significa que ele precisa de 2200 XP pra poder upar pro nível 6 não, pai? Pelo menos, isso foi o que ele pensou, pois a real quantidade que ele precisa é de 54 bilhões, rapaziada. Caralho, velho, o sistema deve odiar nosso prota, mano, não é possível, velho. Mas ele precisa desse XP todo aí, então... E foi aí que o nosso protagonista teve essa primeira crise existencial, rapaziada. Não foi por isso aí que ele foi com essa cara aí, tá ligado? Então depois disso tudo, uma semana se passa e o grupo Burkman não conseguiu encontrar nenhum monstro fora da floresta de Sati. Então por causa disso, eles voltam antes do esperado para a cidade de Omprus. Porém, tinha alguma coisa errada. Assim que eles chegam lá no portão, o guarda manda eles parar e pede algum tipo de permissão. E óbvio que o velho não tem nenhuma permissão, né, rapaziada? Mas isso deixou o Anão Bombado meio confuso, né? Pois normalmente eles só precisam mostrar o emblema da guilda para poder passar, tá ligado? Então o Anão Bombado pergunta o que aconteceu, até porque eles ficaram 3 meses fora, né? E parece que o guarda conheceu o Anão Bombado, tá ligado? Ele fala que ouviu falar que os caçadores chamaram todos os aventureiros de volta para a cidade há 5 dias atrás. E o motivo disso tudo é porque a dungeon foi fechada, rapaziada. E claro que depois de ouvir isso, eles ficam meio tenso, né? Mas quem será que fechou a dungeon lá, véi? Pois nosso prota diz que não pegou o núcleo, né? Já que ele tem um portal lá pra voltar, tá ligado? Mas quem será que foi essa pessoa, né, rapaziadinha? Nosso prota pergunta pro Maguinho quem será que fechou o portal? Mas óbvio, ele não sabe quem é, né? Pois um caçador fechar uma dungeon é uma conquista incrível e apenas terráqueos esconderiam esse fato. Mas esse não é o único problema, pois um inquisidor foi enviado pela igreja para executar o terráqueo. Eles até pegariam pessoas para torturá-los. E isso tudo porque eles não conseguem diferenciar os humanos de outro mundo com o povo de Rafna. Então eles vão atrás de qualquer pessoa que esteja acima do nível 20. Mas o Anão Bombado e a Amber não estão acima do nível 20, rapaziada. E pelo que parece, foi exatamente por isso que a maioria dos caçadores deixaram a vila, tá ligado? E isso deixa nosso prota meio pra baixo, né? Até porque ele é um humano de outro mundo, né? Então o Anão Bombado decide ir até a guilda, porque eles precisam vender as pedras demoníacas, né? E pegar o money. E também vender os materiais da mochila do nosso prota. E com isso, eles vão celebrar a primeira missão do nosso protagonista
protagonista. Então o Burkman pede para Amber ir com o nosso prota até a loja do Baltan. Óbvio, pra vender os materiais, né? Mas nosso prota fala que sabe onde fica, então ele decide ir sozinho mesmo, tá ligado? A Amber tenta impedir ele, pois ele não sabe o valor das mercadorias, né? Mas o Anão Bombado segura ela e fala que o nosso prota vai descobrir. Então não precisa contar para ele, pois o que ele tá carregando agora é algo muito valioso. Já na loja do Baltan, o tal amigo do Anão Bombado, obviamente ele não aceita comprar nada do nosso prota, né? Por causa da situação atual da cidade. E por causa do Anão Bombado ser acima do nível 20, ele é suspeito. Então se ele comprar alguma coisa do nosso prota ou vender alguma coisa, ele estaria se envolvendo nisso, tá ligado? Além do mais, o único motivo desse vilarejo ter sido capaz de prosperar foi graças às dungeons. E sem as dungeons, quem iria ficar nessa cidade? Ainda mais com o Terráqueo e o Inquisidor à solta, tá ligado? Então sendo assim, pra quem ele venderia toda essa mercadoria? Mas nosso prota é insistente, né? Então ele continua insistindo. E óbvio que o velho não aceita, né, rapaziada? Mas simplesmente do nada, o Inquisidor aparece ali, velho. Isso deixa nosso prota meio curioso, né? Então esse é o Inquisidor. Porém, a maior curiosidade do nosso prota é saber qual nível são esses Inquisidores, tá ligado? Ele fala pro nosso prota que ele tem uns produtos de boa qualidade, né? E rapaziadinha, em um piscar de olhos, ele chegou perto do nosso prota e perguntou se tem algo errado, fi. Rapaziada, esse maluco aí tá no nível imensurável, fi. Será que o nosso prota consegue derrotar esse maluco aí, véi? Então, ele pergunta se o nosso prota não consegue ver seu nível. Mas, obviamente, que o nosso prota se faz de boa, né? Falando que não sabe do que ele tá falando. Caralho, rapaziadinha, esse maluco aí parece ser forte, tá? Ele diz que onde quer que ele vá, ele sempre é maior do que todos. Mas você é mais alto do que eu. Porém, nosso prota já ouviu isso várias vezes, né? Então ele continua perguntando, por que está tão surpreso em me ver? Então nosso prota diz, quem não ficaria? Ele continua, já que é assim, por que não recuou? E claramente ele diz, por que você viria atrás de mim? Qual sua religião? Mas nosso prota diz que não tem nenhuma religião. Ele continua, de qual conto de fadas você gosta? Porém, nosso prota é órfão de uma vila bem distante, então ele não conhece nenhum. E óbvio que isso deixa o Inquisidor meio curioso. Um órfão de uma vila bem distante, sem religião e ao mesmo tempo um caçador, isso não é estranho, Terráqueo, ele diz. Mas claro que nosso prota continua se fazendo de bobo, né? Até porque não faz muito tempo que ele se tornou um caçador. E ele ainda o chamou de Terráqueo. Você tá falando da cabeça errada, amigão. Então já que é assim, seu nível deveria ser baixo, mas você é um nível 5? E ele pergunta se agora ele pode vender seus itens, já que ele foi investigado, né? E isso deixa o velho impressionado, tá ligado? Mas mesmo assim, ele fala que não pode comprar aquelas coisas do nosso prota, porque ele não tem pra quem vender, né? E óbvio que essa conversa com o Inquisidor deixou o botico do nosso prota na mão, né? E do nada, o velho pega o bracelete que o nosso prota conseguiu na dungeon, velho. Antes o botico do prota não passava nesse nada aí, fight, tá ligado? Agora não passa nada. Porque se o Inquisidor ver esse artefato aí, nosso prota tá fudido, né, rapaziada? Mas a porra do velho não deixa cair o artefato. O artefato vai para onde, velho? Bem no pé do Inquisidor, tá ligado? E claro que depois de ver isso, ele pergunta como o nível 5 conseguiu um artefato. Mas pra sorte do nosso prota, ele fala que o nível 5 não iria ter uma dungeon, né? Esse é um artefato valioso, então guarde-o bem. O protagonista cagão, velho. Mas já que ele disse ser um caçador iniciante, ele vai contar uma história que vai servir como lição. Há 15 anos atrás, um casal vivia em uma pequena vila. O marido era um caçador veterano. Ele não era o líder de seu grupo, mas tinha o poder de atrair as pessoas. Em um dia comum, ele e seu grupo pegaram uma missão. Entretanto, ele ficou assustado na frente de um monstro que parecia ser inofensivo. Seus companheiros não sabiam por que o mais forte do grupo agiu dessa forma. Quando o grupo forçou a falar, o homem disse, aquele monstro, o nível dele é 800. Seus companheiros não acreditaram nele, mas ele estava falando a verdade. Ele era um terráqueo que conseguia ver o nível de todo mundo. Entretanto, o monstro descobriu onde eles estavam e o homem foi deixado sozinho para lutar com o monstro, enquanto ganhava tempo para seus companheiros fugirem. Então, ele tem uma pergunta simples pro nosso prota. Quem exatamente morreu nessa história? Nosso prota diz o terráqueo, pois ele revelou sua identidade. Mas ele errou. O líder do grupo foi incerto, já que falou a verdade para o Inquisidor. Já os outros membros do grupo foram mortos sob suspeitas de ficarem do lado do terráqueo. E o terráqueo que milagrosamente sobreviveu voltou para casa. Entretanto, os moradores que ouviram sobre os rumores e foram influenciados por ele queimaram a casa e não sobrou ninguém para recebê-lo de volta. Depois disso, ele massacrou os moradores e fugiu, e todas as pessoas que foram envolvidas com o terráqueo foram mortas. Mas você é um nível 5, que pecado teria cometido? Nosso prota pergunta por que ele conta essa história pra ele, né? Ele fala que receber um artefato de um terráqueo e ainda ser usado por um caçador inexperiente é algo comum, vou lhe dar toda a imunidade possível. Então, ele pergunta de qual grupo nosso prota pertence. E óbvio que depois de ouvir isso, nosso prota vai ficar puto com o Inquisidor, fi. Assim, ele tenta dar um socão nele.
Mas antes que desse merda, né, rapaziada, o Atice chega e impede nosso prota. Ele fala que o Inquisidor parece ter entendido errado uma coisa. Nosso prota fala que isso foi perigoso, tá ligado? Então ela fica puta com o nosso prota, falando um monte de coisa com ele ali, falando que ele não consegue cuidar de umas simples tarefas e blá 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 blá. E a rapaziada, é óbvio que ela tá atuando, né? O Inquisidor pergunta quem ele é. Então ele vai todo pomposo se apresentar. Seu nome é Atice Bannister. Ela é a 37ª líder da família Bannister. Resumindo, a famosa família de caçadores de dragões. Ela diz que é inexperiente, mas ela tá fazendo o que pode para restaurar sua família. Eu tô todo bugado, rapaziada, sem saber se essa praga é ela ou ele. O Inquisidor pergunta qual é a relação dela com o nosso protagonista. E óbvio que ela dá uma desculpa, né? Ela diz que nosso prota é um peão que ela contratou há alguns dias atrás. E também não faz muito tempo que ele chegou aqui, então ele ainda não tem muita noção das coisas. Ela falando isso enquanto faz um sinal de beleza pro nosso protagonista, tá ligado? Ela continua dizendo que falou pro nosso protagonista levar o artefato para o ajudar na pesquisa, mas as coisas acabaram assim. Então diz nosso prota que agora ele tem que dançar conforme a música, tá ligado? Desculpa, mestre. Que isso, velho? Referência a Jojo aqui. O Atice diz que tá ocupado com a pesquisa, então ele dá no pé, né? Que a escuridão lhe proteja. E ele diz a mesma coisa, que a escuridão lhe proteja. Não faço a mínima ideia do que isso significa, rapaziada. E claro, que depois do Atice salvar nosso prota, ele agradece, né? Mas o fato dele ter um artefato não é suspeito para você, ele diz. Porém, ela fala que ele não disse nada sobre o que ele viveu na floresta, nem perguntou nada. Mas e se ele for um cara perigoso? Ela, sei lá, velho, nem sei mais o gênero dessa ele diz a mesma coisa, e se ele for um cara perigoso? Mas, na curiosidade, o Inquisidor pergunta qual era a habilidade do artefato. Ele de fogo. E foi nesse exato momento que eles cometeram um erro. Era óbvio que isso ia acontecer, né, rapaziada? Desculpem, mas não resistam. Alguns dias antes, no primeiro dia do nosso prota no grupo Burkman, ele tava meio irritado, pois nenhum monstro que ele tava derrotando tava dando XP pra ele. E assim, ele foi procurar vários e vários monstros. Ele se pergunta por que ele só encontra monstros fracos assim. Ele diz que os cães infernais eram melhores, pois com os cães infernais ele conseguia subir de nível, né? Ele precisa subir de nível. Mas enquanto ele estava perdido em seus pensamentos, um anão bombado chama por ele, dizendo que não há o que temer. Ele fala isso porque é a primeira vez no nosso prota em um grupo, tá ligado? Então ele entrega uma gororoba ali no nosso prota para celebrar sua entrada no grupo Burkman. Mas ele não garante que o gosto será tão bom assim, né? E isso deixa a Amber puta, né? E o foda é que sobrou pro nosso prota ainda, tá ligado? Ela fala que o anão bombado pode aceitar ele, porém, ela ainda não. Não precisamos de um garoto que só reclama do sabor da comida, então coma logo, ela diz. E o Magina traz uma mão do nosso protagonista, tá ligado? E ele fica se perguntando se eles fizeram alguma coisa na comida, né? Mas não seria pior do que a carne dos cães infernais, né? Ou seria? Porém, parando pra pensar, já faz muito tempo que ele não come nada além das carnes dos cães infernais. Também já faz mocota que ele não usa uma colher, tá ligado? Essa é a sensação de não estar sozinho. Que bonitinho, velho. Agora voltando pro que importa, rapaziada. O Inquisidor prendeu eles em uma magia de vento. Nossa prota pergunta se isso é uma magia de vento, mas o Atice fala que não tá sentindo o fluxo de mana. Porque esses ventos que ele tá fazendo são os ventos da cura. Então, isso quer dizer que ele é um sacerdote de alto nível. Fiquei rouco, velho. Rapaziada, derrotar esse maluco aí não vai ser fácil não, tá? E se nosso prota tentar lutar a sério, sua identidade será revelada, né? O Inquisidor diz que eles não precisam se preocupar, pois nada de mal irá acontecer se eles ficarem ali dentro. Então é por isso que ele preferiria que eles o acompanhassem em silêncio. Pelo jeito, não há outra saída, rapaziada. Ele pergunta se ele tá procurando pela pessoa que concluiu a dungeon. Se encontrá-lo, você deixará o resto das pessoas em paz, não é? É claro, nós somos pessoas ocupadas. Porém, quando o nosso prota já falar, quem aparece ali, rapaziadinha? Ninguém mais, ninguém menos do que Loud e Monobola, rapaziada. E adivinha quem completou a dungeon, entre aspas, né? Depois do boss possuir o Loud e o nosso prota mandar ele de base, né? Logo após isso, o Loud acorda, tá ligado? E ele fica achando que foi nesse momento aí que ele derrotou o boss, tá ligado? Então, assim, ele pegou o núcleo e completou a dungeon, né? Mas logo depois da dungeon sumir, ele quase morreu de fome nas planícies de Aifen. Então, foi aí que o Ruivinho e a Alicia encontraram ele e o ajudou, tá ligado? Ele fica achando que vai se tornar uma lenda, isso e aquilo, mas logo em seguida ele tá sendo preso, tá ligado? Porque como foi ele quem completou a dungeon, entre muitas aspas, né, rapaziadinha? Ele virou o suspeito principal. Em geral, achando que o cara tinha ido de base, tá ligado? Quem diria que foi ele quem completou a dungeon, ela diz. Bom, depois disso tudo, o Inquisidor se desculpa, né? Pois ele quase levou as pessoas erradas. O Atice
Atice pergunta o que vai acontecer com o Loud. Ele diz que não pode revelar o local, mas obviamente ele será investigado, né? Eles precisam checar o testemunho dele e dar um veredito. E se não houver nenhum problema, ele vai ser liberado, tá ligado? Passa assim, velho. Mas graças ao Loud, nosso prota não foi de base, né, rapaziada? Por causa do Inquisidor, a nossa prota não conseguiu vender nada, né? O Inquisidor fala que não tem dinheiro ali, porém, um cheque resolveria as coisas, certo? Ele fala que seria difícil pro nosso prota descontar, então ele colocou o nome do Atice. Agora, ele só precisa da assinatura do nosso prota. Ele acha isso meio suspeito, né? Pois sua mãe o ensinou a não assinar nada de forma descuidada. Tá vendo, rapaziadinha? Escutem a mãe de vocês, hein? E óbvio, como é muita grana, ele não iria recusar, né? Ele pergunta se isso não é uma folha de recrutamento. Mas claro que não, né? Pois eles não se sujeitariam a esse tipo de coisa. Mas ele não poderia dizer a mesma coisa sobre a Ordem da Luz. Eita, rapaziada. Será que nosso prota vai macetar geral? Veremos. E depois do nosso prota assinar, ele dá no pé. Então, nosso prota pergunta se o Atice não poderia fazer um favor para ele. Um tempo depois, na guilda dos caçadores, a recepcionista tava se desculpando com a não malvada, né? Porque a guilda inteira fugiu. Mas ele fala que não é culpa dela, pois todos fugiram como loucos. Não havia o que fazer, né? Porém, o mais importante é que ela esteja ali protegendo a guilda ainda, tá ligado? A Erin pergunta se a Amber conseguiu vender as pedras mágicas. Ela diz que sobraram apenas 5 moedas de ouro, mas isso não é o que ela conseguiu com as pedras mágicas, mas sim o que sobrou da reserva da guilda. E claro que isso deixa a Amber pé da vida, né, rapaziada? Porque o mestre da guilda fugiu com todo o dinheiro, então foi por isso que ele não chamou eles, tá ligado? Porque ele sabia que eles não iam ficar parados vendo ele fazer isso, né? Ela ficar puta com a namorada, porque ele tá bebendo numa situação dessa, tá ligado? Os malucos tão com a guilda destruída, sem trabalho, sem dinheiro, e o cara tá simplesmente bebendo, velho. Então, ele senta do lado da Amber e pergunta se ela lembra de 39 anos atrás. Ela diz que sim, né? Pois provavelmente ela salvou ele várias vezes. Ele proclamou que tomaria conta dessa vila rural, quando nem mesmo existiam dungeons ou uma guilda. Não importa se há uma guilda, seu coração não mudou. Ela fala que desde o dia que ela o conheceu, justamente por ele ser assim, é por isso que ela ainda tá solteira. Eita, rapaziada! Ela fica toda coradinha depois de pensar no que ela falou. E quando o anão bombado ia se declarar pra Amber, o maguinho atrapalha, velho. Isso deixa a Amber pé da vida, fi. Ela corta a carne com a moeda, velho. Como assim? Ela fala pra eles conversarem depois da festa. Rapaziada, a Amber tá atacante, fi. Pega. E enquanto eles comemoravam, chega uma pessoa ali, que eu acho que é o prota, né? E pela cara do anão bombado, deve ser, né? Mas não, era só o Atice carregando a mochila do nosso prota, quase morrendo, tá ligado? Ajuda aqui, pô. Depois de descansar e tomar uma água, um anão bombado pergunta por que ela tá com a mochila do Eric. Então ele pergunta o que aconteceu com ele, né? Ele diz que não sabe porque o nosso prota pediu pra ele fazer isso. A Amber fala pra eles dar uma olhada, pois a mochila tá cheia de money. Então ele conseguiu vender tudo, mas isso é bem acima do preço comercial, ele diz. O Atice fala que ele pediu pra entregar seu emblema da guilda. O anão bombado pergunta se ele disse por que tava saindo. O Atice diz que não sabe, mas ele tava com a expressão de medo no rosto. Mas por que será que o nosso prota saiu da guilda assim do nada? Pra gente descobrir isso, temos que voltar algumas horas atrás, quando o nosso prota tava assinando um contrato com o Inquisidor. O Inquisidor pergunta se ele sabe o que era aquilo. E óbvio que ele sabe, né, rapaziada? É chamado de a Grande Terra. Mas eles não tinham sido aniquilados pelos 4 heróis anos atrás? Ou eu tô ficando maluco, velho? E óbvio que ele fala que não sabe o que é, né? Bom, é verdade que o nível 5 não saberia o que é isso. Além disso, nada de bom vem por se saber o que é isso. Mas se um nível 5 que nem você, mesmo que seja impossível, fosse de outro mundo e reconhecesse esse item, então eu gostaria que você relembrasse da história que eu lhe contei. E foi por isso que nosso prota deixou a guilda, para proteger seus companheiros. Enquanto ele andava na rua, em um momento de raiva, ele quebrou uma caixa que tava ali. Mas essa caixa era de uns caras que tava ali fumando um cingaro, tá ligado? Voltando lá na guilda, o maguinho e os outros estavam bravos, pois eles não sabiam o motivo nosso prota ter desistido assim do nada, né? Eles poderiam ter convencido ele a ficar, o maguinho diz. Mas o anão bombado fala pra eles parar, pois o trabalho deles fazem com que eles coloquem sua vida em risco. Além do mais, eles não deveriam pressionar outras pessoas a fazer o mesmo. E a Amber lá atrás, pé da vida com o nosso prota, tá ligado? Então a Atice vai embora, né? Porque ele não tem mais nada pra fazer ali. Voltando lá pro nosso prota, ele tava acordando. E um dos caras ali fala que nunca viu ele por ali. Mas, pela sua espada, ele deduz que o nosso prota é um caçador. Acertou.
toa, miserável. E óbvio que o nosso prota tá ali, porque ele quebrou o braço e perna dos fumantes de cigarro lá, tá ligado? Além do mais, ele quebrou as coisas deles, né? E de acordo com os fumantes de cigarro, ele dormiu no território deles. Você lembra daquela caixa que o nosso prota quebrou lá? Então, por causa disso aí, eles tentaram bater nele. Mas foi aí que eles quebraram seus braços e pernas, tá ligado? E como ele não tinha outro lugar pra dormir, ele ficou em uma casa abandonada que ele achou. Resumindo, no território deles, né? Eles continuam se questionando de como alguém tem um corpo tão duro assim. E lá eles pensam que ele tá usando magia, né? Magia nada. Se não acredita em mim, por que não tenta me bater? Se não, quer dizer que você é um covarde, que nem esses merdas atrás de você disseram. É isso mesmo? Não, pera, nós nunca falamos isso não, véi. Eles estão mentindo, porra! E claro que o careca fica puto e tenta acertar nosso prota. Porém, caralho, velho, o maluco é mais fraco que as baratinhas, cara. Como assim? Mas agora, o que o nosso prota faz? Até porque tem vários deles ali. Mesmo assim, seria fácil pro nosso prota sair dali, né? Porém, nada de bom vai vir se o nosso prota ficar causando confusão por aí, né? E enquanto tudo isso acontecia, chegou um velho ali, dizendo que achou que era um monstro, já que tá uma barulheira do cara. Senhor presidente, aqui é perigoso, velho. Cala a boca, ele é só um cachorro. E claro, que isso deixa nosso prota pé da vida, fi, porque ele odeia os cães. Aposto que eles me odeiam também, sabe o porquê? Mas do nada, o velho fala que esse temperamento abusado do nosso prota, Então, você deve ser das Montanhas Rochosas, não é? eita, rapaziada, como é que o vovô sabe, velho? Ele fala pra soltarem ele, mas nosso prota solta na maior facilidade, tá ligado? Ele pergunta quem é o velho e como ele conhece as Montanhas Rochosas. Se quiser saber, que tal trabalhar para mim? Eita, rapaziada, será que esse velho é das Montanhas Rochosas, velho? Não sei, né, rapaziada, porque a gente só vai descobrir isso aí no próximo vídeo, fi. Caso vocês queiram continuação dessa obra, se inscreve no canal e deixa o botico no like, rapaziada. Então foi isso, rapaziada. Um beijo na bunda e até a próxima aventura.